E aí, meus queridos, eu sou o professor Alessandro Gonçalves da Paixão, professor da disciplina de Direito Administrativo 1, e o objetivo da aula de hoje é trabalhar o tema regime jurídico administrativo. Nós sabemos que a administração pública, nos atos que pratica, pode seguir o regime público ou o regime privado. Em regra, ela segue o regime jurídico público, publicístico. Em regra, é o regime público aplicado aos atos, ações, procedimentos praticados pela administração pública. E esse regime público ele se dá em nome de uma série de princípios aplicados à administração pública que cria prerrogativas e sujeições, e essas prerrogativas e sujeições devem ser sempre, na atuação da administração pública, levadas em consideração. Então, esse conjunto de princípios, além dos supraprincípios da supremacia do interesse público, da disponibilidade do interesse público, que estão previstos implicitamente no texto constitucional, nós temos o grupo de princípios previstos expressamente no texto constitucional, no caput do artigo 37, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, esse conjunto de princípios, uma série de outros princípios que estão previstos implicitamente no texto constitucional e infraconstitucionalmente, é que vão ditar as regras a serem aplicadas, fundamentar as regras a serem aplicadas nesse regime jurídico público, publicístico. Bom, é óbvio que a administração pública também pode atuar dentro do regime jurídico privado, mas quando a lei assim o determinar. Na verdade, a aplicação do regime público ou regime privado, a determinação vem da lei. A lei é que determina quando se deve utilizar o regime público ou o regime privado. Mas, em regra, é o regime público que deve ser aplicado na atuação da administração pública. Bem, nessa aula de hoje, nesse momento, nós aplicamos aí como fundamento teórico, como bibliografia, a disciplina de Direito Administrativo 1, Regime Jurídico Administrativo, a doutrina do professor Eli Lopes Meireles, Direito Administrativo Brasileiro, a doutrina da professora Maria Silva Zanella de Pietro, Direito Administrativo, e o livro do professor Alexandre Maza, também Manual de Direito Administrativo. Fazendo uma pequena retomada, a gente deve lembrar que a administração pública, ao atuar, ao praticar os seus atos, em regra, deve seguir o regime jurídico público. E esse regime jurídico público ele tem como fundamento um conjunto de princípios, chamados princípios da administração pública, que cria para a administração prerrogativas e sujeições. E dentro desses princípios, nós temos que dar destaque aos dois supraprincípios, que é a supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, e os princípios expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Bom, nossa aula de hoje fica por aqui. O meu muito obrigado e até a próxima.